Hoje eu quero abrir com vocês uma leitura muito fluida, muito gostosa. É Mar Aberto. Olá, gente, eu tô organizando os livros aqui da minha última gravação, né? E chegou pra mim essa maravilha aqui, que eu já quero abrir com vocês. Vamos abrir? Vou abrir com vocês esse recebido maravilhoso. Assim, tava afoito pra fazer essa leitura. Ai, olha só. Que lindo, que lindo. Olha só. O Castelo no Espelho é uma fantasia, uma autora japonesa. E o nome dela é Mizuki Tijimura. Olha só. Best-seller japonês número 1, com mais de 1 milhão de cópias vendidas. A diagramação excelente. Já tem uma adaptação para ele. Vou deixar a capa para vocês aqui. Em um bairro tranquilo de Tóquio, 7 adolescentes acordam e descobrem que os espelhos de seus quartos estão brilhando. Em um instante, eles são arrancados de sua vida solitária e levados a um maravilhoso castelo repleto de escadarias sinuosas, quadros observadores e candelabros cintilantes. E neste santuário, guardado por uma misteriosa garota em uma máscara de lobo, os jovens são confrontados com uma série de pistas que levam a um quarto secreto, onde será concedido um desejo a eles. No entanto, tem um problema. Se eles não deixarem o castelo até as 5 horas da tarde, haverá uma punição. Com o passar do tempo, a verdade devastadora vem à tona. Nenhuma decisão passará sem consequências avassaladoras. Um realismo fantástico sobre a solidão. Que maravilhoso! Já quero muito ler. Um marcadorzinho aqui. Vamos ver a frase? É impossível se esconder do seu próprio reflexo. Perfeito. Já vou começar a ler, né? Porque vocês já sabem. Talk to God, he said that we gon' make it. Know it hurts and you don't have to fake it. Ain't not broken, you just rearranging. Rearranging. You ain't going this with just anybody. Looking for a friend, not just a body. I was down feeling broken. Our windows smashed like you broken. Took a step back, now me focused. New breath that I'm breathing. Pray for what I want, but I got what I needed. Thankful for what I've been through. If I tell it all, then it's gonna get egregious. Now we switching up the pieces. Now I see where the pieces. Help me, sweet Jesus. Cover me in the blood of the fleeces. Talk to God, he said that we gon' make it. Know it hurts and you don't have to fake it. We not broken, you just rearranging, rearranging. Olá, finalzinho da tarde por aqui. Já dei uma organizada na casa, né? Organizei os livros como mostrei pra vocês nos takes anteriores. Tomei banho e tô aqui pra conversar com vocês sobre o avanço da leitura desse livro aqui maravilhoso. E esse livro realmente é maravilhoso. Li pouco mais de 100 páginas e tá muito instigante, assim. Tá uma leitura que tá me prendendo. Por quê? É uma autora japonesa, então tem todo o contexto ali cultural japonês, de vivências da contemporaneidade. A protagonista, que é Kokoro, ela é uma protagonista um tanto quanto fragilizada. Acontece algo com ela que faz com que ela pare de frequentar a escola. E logo na primeira página aqui, antes de começar o primeiro capítulo, tem uma página que, assim, resume bem esse sentimento que ela tá.
sem falar exatamente o que é o que vai movendo a gente também a ler, a saber mais sobre ela, saber mais o que aconteceu com ela, qual o trauma que ela carrega para ela não ir mais à escola, né? E até o momento que entra o castelo, né? E que tem a ver com o espelho, eu já comento com vocês sobre. Tem uma última frase aqui nessa página, que ela fala que ela tem sonhos às vezes, e no final ela fala, mas cá entre nós, milagres assim não existem. De que uma certa coisa acontecesse, que seria perfeito para a vida dela, mas a gente vê que isso aqui é impossível, pelo que ela narra nessa página aqui. Isso dá todo o tom que vai seguir em seguida, que é um tom também bem melancólico, bem triste, mas é um certo cuidado também que a gente fica preocupado com ela, né? Então, nesse primeiro momento, a gente vai conhecer mais sobre ela, mais sobre a vivência dela na família dela, esse trauma. A gente não sabe exatamente o que aconteceu com ela, para ela não querer ir à escola. Bem numa referência a Nárnia, assim, ela encontra em determinado momento o espelho, e esse espelho ela é transportada para o castelo. Nesse castelo vai haver ali a senhorita Lobo, que vai conversar com ela e com outras crianças que chegam ali. Todas essas crianças também chegam ali por um motivo, e elas são reunidas ali. Cada um carrega entre si traumas, que a gente não sabe se é o mesmo trauma ou se são traumas divergentes, mas entretanto elas estão ali, aparentemente elas estão ali por um motivo. E a senhorita Lobo concede a elas, né, vai conceder a elas, né, com todo o poder que a casa representa. A casa também é essa casa viva, né, esse ecossistema ali que a gente não sabe muito bem qual é a força base, o que origina essa magia que está carregada ali, qual que é o intuito, apesar que a gente tem uma ligeira noção sobre. E a senhorita Lobo fala para elas, né, para essas crianças, que ela consegue conceder um desejo para um deles apenas. Isso vai ser tratado aqui no decorrer do livro, tá na sinopse também. Mas o ponto principal é conhecer essas crianças, conhecer esse momento. A partir que elas estão nesse castelo, elas vão se conhecendo, falando mais sobre elas, e a gente vai conhecendo também ali tudo que cada um carrega. É muito interessante isso. A gente tá com a Kokoro também o tempo todo, né? Ela faz essa transição, ora na casa dela com os pais, ora no castelo, lembrando que ela não está frequentando escola, então ela fica muito tempo sozinha em casa, que é o momento que ela está no castelo, que é o momento que ela está interagindo com essas crianças, ou de todo mundo ali, como estão carregados de traumas, todo mundo ali tem uma certa defesa armada, né? Então eles têm muito receio de falar, de se expor. Tem coisas aqui que eles não falam sobre, mas que todo mundo tem uma ligeira noção, um certo consenso. A gente vai conhecendo mais sobre a rotina dela, mas sobre esse problema que ela não consegue lidar sozinha, ela não consegue externalizar. Ela chegou a frequentar uma escola de reforço, uma instituição, só que ela não consegue ir. Então é tudo muito forte aqui. A gente vê que ela não está conseguindo dar conta sozinha. E acaba que esse momento com essas outras pessoas, né, com esses outros adolescentes, pode ser também uma forma ali dela se despontar, dela conseguir lidar. Então a gente tem esse castelo que a gente não sabe o intuito dele, aparentemente. O que dá força para ele, como que vem essa magia, de onde ela vem, qual que é o intuito dessa magia. Mas aí a grande questão é esse desejo que vai ser concedido a um deles, se eles encontrarem uma chave e se encontrarem também uma sala de desejos. Então, nesse inteirinho aqui, até onde que eu li, a gente vai conhecendo esses personagens, mais sobre eles. A leitura está muito fluida, muito tranquila. E eu vou continuar lendo também. Aí eu vou conversar com vocês também sobre o Mar Aberto. Depois eu volto e converso mais sobre. A luz do dia tá terminando aqui. Eu peguei o finalzinho do dia. Tá até meio escuro, né? Mas eu acho que a imagem vai ficar boa. E é isso. Depois eu volto e converso mais com vocês. Olá, estamos de volta por aqui. Anoiteceu, já fui treinar. Já fiz meu treino do dia. Tá sendo dias bem corridos, semanas bem corridas, né? Então, uma técnica que eu estou usando para conseguir ler é ler livros curtos, e um dos livros curtos que eu estou lendo com uma leitura muito fluida, muito gostosa, é Mar Aberto. Apesar que é um livro que trata sobre várias camadas, vários assuntos delicados. Assim, nós temos um romance aqui, um amor que é pungente, que é bonito, mas ao mesmo passo é aquele amor um tanto quanto difícil. Isso em decorrência do trauma das pessoas que estão envolvidas aqui, principalmente de um dos protagonistas, né? E nós estamos falando de dois jovens em Londres, né? O autor aqui é o Caleb Azumah Nelson. Ele
tem aqui parentes. A família dele é ganense, então ele tem uma vivência ali e ele traz isso na história e vai falar sobre essa questão mesmo, né? Dos corpos negros, como são vistos, e esse romance é um reflexo disso. Os protagonistas aqui não têm nome. Em nenhum momento do livro, que eu me lembre, é falado o nome deles, é sempre tratados ali. O narrador aqui é importante, porque é o narrador que vai trazendo a história dos dois. Então ele sempre traz ele, ela, você, e isso traz toda uma atmosfera narrativa na história, todo um peso também, todo um contexto. Eu acho que isso traz muito também de tratar os dois aqui, como fala a questão de raça, né, de corpos negros, trazê-los como uma repetição de muito que já acontece na sociedade, né? Eles como referência. Eu acho que isso é muito importante. Os outros personagens têm nome, mas eles basicamente os dois não têm. Eu acho isso um ponto importante que dá todo um tom aqui pro livro, pra narrativa, para esse romance também. Um romance que tem de tudo para dar certo, mas há certos impedimentos, entraves ali, que vai se entrelaçando na história dos dois na medida que você for lendo. É muito poético. É uma leitura que consegue ir no âmago, quando se fala de relacionamento, e trazendo especificamente essa questão de vivências de pessoas pretas, como esses corpos da sua subjetividade, como são vistos pela sociedade. Então traz também a questão da violência e como que se esbarra nessa questão da impunidade, né? De pessoas ali que acabam vivendo a vida toda conturbada, repleta de traumas. Tanto o protagonista aqui, que passa por diversos momentos dele em que a truculência de ação policial, ele conhece pessoas ali que sofrem violências, ele mesmo sofre violência, pessoas que perdem a vida, basicamente pela questão da cor. Então isso está muito forte nesse livro, na medida que o romance vai avançando, esses entraves que acontecem ali acaba interferindo nesse romance também. Mas assim, é muito poético. É uma leitura muito gostosa de fazer. É uma leitura que você vai enveredando aqui e que vai conhecendo o coração deles, sabe? E lógico, né, com uma narrativa muito única, muito diferente mesmo, que faz todo um tom, toda uma atmosfera muito importante. Gostando demais. Falta pouco para terminar. Falta isso aqui, ó. Só isso aqui. É um livro que eu estou lendo devagar, até para digerir as passagens, absorver essa questão de como o amor é tratado aqui. O amor é tratado aqui de uma forma tão incrível, tão única também. Essa relação dos dois vale muito a leitura. Estou gostando muito.